Pessoal, boa tarde oficialmente falando. É com muita alegria que nós temos mais um encontro, né, aula de História, a última das aulas de História da semana, né? Nós estamos seguindo o material que foi apresentado e ofertado pela Secretaria de Estado de Educação, certo? E aí, nós começamos esse documento há 4 aulas atrás, finalizamos a primeira parte na última aula, que foi na terça-feira, e aí hoje a gente vai finalizar a segunda parte desse material, certo? E aí o que acontece? Professor, Nós problematizamos, só um minuto, nós problematizamos no início lá da semana, na terça-feira, a questão de que houve abolição da escravatura aqui no Brasil, houve a situação em que os negros que eram escravizados agora podiam trabalhar por uma condição remunerada, né? Mas a gente viu que as condições sociais não eram nada satisfatórias, não eram nada interessantes. Uma vez que não tinha o devido vínculo empregatício, uma vez que os pagamentos eram feitos por dia ou por semana, ou seja, não tinha de fato o vínculo, e muitas questões foram complicadas nesse sentido, e essas pessoas tinham que ficar transitando aí pelo Brasil todo, buscando uma condição um pouco melhor de vida. Mas quem é que transitava? Quem é que ia de um lugar para o outro? Somente os jovens e fortes. Os velhos e mulheres, e principalmente as que tinham filhos, elas não tinham condições de estar aí mudando de lugar para lugar e acabava ficando na mesma situação de escravizada, né? Os velhos e as crianças na mesma situação de escravizada. Então era um problema social ainda que nós enfrentamos naquele momento lá. E aí hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto, certo? O tema da aula de hoje, vocês viram aí na entrada do blog, é sem República sem participação política. Entendeu? Então a República veio para ser esse local de participação política onde todos podiam ser livres e participar ativamente da política, de tudo mais. Mas, no entanto, nós temos uma turma aqui que não participou dessa questão. Feita essa apresentação inicial do que nós vamos fazer aqui, agora eu abro para as considerações de vocês, questões, perguntas que queiram fazer da aula passada para aqui. Pois não? Quem que pediu a palavra agora há pouco? agora é a aula de história mesmo, porque no GR8 o link estava 4h30. Mas é agora mesmo. Se estava errado lá, é coisa que não. Conforme o estado, o horário. Mas como você colocou a questão e o pessoal está aqui, né? Vamos embora. Deixa eu só ver lá se de fato tem que ver isso. Agora lá no GR8, para mim, pelo menos, não estou conseguindo entrar na agenda. Ele está com aquele erro momentâneo, entendeu? Mas todo mundo já sabe que o horário é esse, né? É o horário de aula mesmo. Todo mundo, mas não tem tanta gente aqui, né? Será que tem alguém que está sem saber e está com essa mesma dúvida? Você está achando? Provavelmente, professor. Então vamos Tá pular achando no... que agora é aula de história? Porque não é, né? Vamos colocar lá no grupo do nono ano. Então, vamos ver se o pessoal vê e vai entrando e a gente vai seguindo aqui. Certinho? Tem mais alguma questão sobre o conteúdo? Alguma coisa mais? Eu queria já agradecer aí ao pessoal que com muito bom gosto está ligando a câmera para ter essa interação conosco aqui. Obrigado aí, Maria Luísa, obrigado, Guilherme. E eu queria convidar aqueles que ainda não ligaram, se puderem e quiserem, que ativem suas câmeras e façam reações aí para mim. Dá joinha, dá dislike, dá cara feia, dá cara bonita, que todo mundo tem cara bonita, né? Então faz qualquer coisa assim para que a gente possa então estar sabendo como é que a conversa está indo, né? Como é que a coisa está aqui acontecendo. Obrigado aí pelo joinha, Gabriel Facholi.
Então, vamos lá. A Ana Clara está mostrando só a cabeça, só a parte de cima, né? Tá mal posicionada a sua câmera, mas tudo bem. Obrigado, Ana Clara, por ter ligado também. Meninos, então vamos lá, eu vou transmitir aqui, como nosso costume, a gente vai olhando o texto, né? E eu quero trabalhar com vocês, eu quero, assim, orientar vocês a ler o texto, né? Para vocês fazerem quatro perguntas, quatro questões que estão lá para ser respondidas. Duas são perguntas que você vai responder, né? Duas são perguntas que você vai responder porque está discursiva e duas são objetivas, sabe? Então você leia todo esse texto aí. E eu quero ler especificamente uma parte aqui, dado o nosso tempo e dada a importância dessa discussão. Veja lá, tá vendo aqui que eu falei para vocês? Olha, é o material da SEDUC, primeiro bimestre, nono ano, História, atividade 3, parte 2. Nós fizemos a parte 1 no outro momento, agora é a parte 2, né? E aí finaliza essa parte aqui. Você vai ler todo esse material aqui, certo? E eu quero ler com vocês, especificamente, conversar com vocês sobre essa parte aqui, ó. Racismo e tolerância na República. E o ponto central disso aqui é a teoria de um sociólogo chamado Gilberto Freire, certo? Quando você estiver no segundo ano do ensino médio, você vai estudar um pouco sobre ele, um pouco mais a fundo, porque o primeiro bimestre do segundo ano se estuda essa parte aqui da sociologia brasileira, esse autor. Então, nós vamos dar uma introdução ao que esse sujeito aqui defende, a teoria que ele trabalha, para que depois a gente possa desenvolver isso melhor. Beleza? Então, eu acho que o método é esse. A gente faz a leitura aqui, a gente comenta, né? E a gente vai seguindo a questão. Beleza? E os nossos leitores de sempre estão aí animados para fazer a leitura? Sim. Posso ler, professor? Eu quero ler. Então vamos lá. Vamos começar aí com as damas, né? Maria Luísa, eu acho que o Gabriel se inscreveu, o Guilherme também, né? Aí vamos seguir, então. Vai, começa, Maria Luísa. Eu vou primeiro parar, por favor. Racismo e intolerância na República. Na transição do Império para a República, percebe-se que, para as pessoas negras recém-libertas, a única mudança foi da casa grande para os subúrbios e para as primeiras favelas do país. Mesmo diante desta exposição, a precariedade humana e todo tipo de violência, a luta das pessoas negras para retornar suas condições humanas jamais cessou. É importante lembrar que, junto a Lílias, não sei como é que fala, que os proprietários do período imperial também se apropriaram da República. E aí? Tem algumas palavras aí que não são palavras que a gente fala o tempo todo, mas que a gente pode entender o significado. O que era Casa Grande? Quem me diga aí? A casa dos senhores, no caso Certo. dos seus patrões. Uhum. E aí, por que chama Casa Grande, né? Porque, na verdade, é toda a propriedade aonde se habita o pessoal, né? Então, tem lá a casa do dono mesmo, a casa do patrão, e aí mais uns puxadinhos em volta, né? Então, tem lá a casinha do... Hoje você vê nas fazendas aí, é quase comum ter lá a casa do dono, aí tem o curral, e depois lá do outro lado tem a casa do peão. Não é tão perto, né? Assim, não é no sentido assim de tem uma certa distância entre uma e outra, né, para dar uma separação. O que é casa do patrão, o que é casa do peão, né? Apesar Aqui de na que fazenda, professor, deva dar uns 200 metros assim a casa sede aqui nossa para do funcionário. não, e é bem longe, né? Então, 200 metros é uma Ô, caminhada. professor, agora você fala, eu lembrei, lá na fazenda do meu pai, quando eu tinha o peão, né, que agora não tem mais. Aí, quando eu tinha, tem que atravessar a ponte lá do Brejo para chegar na casa do peão. Pois é uma certa É separação do outro que lado. isso aí é tradicional. Então, nós estamos falando coisa de muito tempo antigo, que se organizava as fazendas desse jeito, né? No tempo da Idade Média, no sistema feudal, era bem mais longe ainda, entendeu? Então, tinha ali a casa do patrão e tinha uma vila, né? Era quando chama a pessoa de vilão, não quer dizer que é uma pessoa ruim, é uma pessoa que morava na vila, lá longe, onde era o lugar dos funcionários morar, né? Separado, a vila.
E aí, na cidade, a gente tem essa ideia de vila como sendo um bairro mais pobre, vamos assim dizer, um bairro mais afastado da cidade, que é a ideia de vila, certo? Então, o que acontece? Acontece aqui que Casa Grande é todo o processo. Só um minuto, pessoal. Casa Grande é todo o espaço em que nós temos a propriedade, né? Toda a propriedade ali. Aí, o que aconteceu? O escravizado teve a sua abolição da escravatura, e aí, abolida a escravatura, só, no caso, o que o texto está criticando, né? Só mudou uma coisa. Ele saiu da Casa Grande, saiu lá da fazenda e foi para os subúrbios. Né? O que são subúrbios? Aí sim, são aqueles bairros mais pobres das cidades. Né? Aqueles locais mais fracos da cidade. Entendeu? Ou uma palavra que é mais recente, mais atual, é a palavra favela. Todo mundo conhece aqui o que significa a palavra favela? Né? Então, ou seja, nas grandes cidades aí, tem outras cidades, sabe? Uma cidade dentro da cidade, que no caso é a cidade que, enquanto a cidade é bonitinha, com rua asfaltada e beleza, nessa favela as casas são feitas de qualquer jeito, né? De qualquer jeito vai sendo feito. Outro nome para esse tipo de coisa é invasão, né? Então são bairros que o pessoal não comprou o terreno e vai invadindo e vai construindo do jeito que dá certo de construir para se viver ali. Entendeu? Então, a pergunta, ou a questão que está posta aqui, será que a coisa foi uma coisa interessante? É claro que não, porque o problema estava sério ainda. E, inclusive, em outras aulas, já teve críticas de vocês aí, né? Acho que o Bruno falou, né? Por que não teve um projeto? Por que não teve uma organização política, econômica e social para que essas pessoas, assim, que houvesse de fato a abolição da escravatura, elas estivessem amparadas? Então a gente sabe que isso não houve, né? E eu até citei para vocês que a única coisa que houve, assim, que a gente pode denominar especificamente, foi a questão das cotas raciais que aconteceram agora nos anos 2000 e pouco, né? Então, ou seja, da abolição da escravatura foi lá em 1888 até 2000 e pouco, então, ou seja, é um período muito longo sem alguma coisa feita. Mas, olha, gente, presta atenção. Por que não se fez? E por que ficou tão à vontade não se fazendo nada? Por conta de teorias que foram válidas, inclusive essa que nós vamos ver aqui agora do Gilberto Freire. Ele era um intelectual, ele escrevia e ele era importante. E ele falou, não, aqui no Brasil não tem esse negócio de racismo, não. Aqui no Brasil o povo vive tranquilo. É harmonioso a vida entre as raças aqui no Brasil. E aí ele foi dizendo isso, internacionalmente viram isso que foi escrito, entendeu? Do Gilberto Freire. E aí ficou essa ideia, né, de que quando por acaso um negro reclama da situação, esse negro é muito fresco, ele está reclamando de barriga cheia, ele está, sabe? Vocês estão entendendo o tom, né, a questão que se estabelece com base aí nessa situação. Mas o que é claro aqui? Olha, exposição, precariedade humana, todo tipo de violência, a luta das pessoas negras para retomar as condições humanas jamais cessou. Isso aqui agora já é uma questão até atualizada para se dizer. Entendeu? Gente, não é o assunto aqui, mas se você vai verificar as vítimas de violência no Brasil, o número de negros que sofrem violência é muito maior do que o número de brancos. Entendeu? Então tem problema, a gente tem problema, a gente precisa resolver esse problema do nosso país, do mundo, né? Mas do nosso país, sobretudo, é porque é onde a gente está. Então existem situações. Você vai pegar as pessoas que morrem assassinadas entre 18 e 21 anos de idade, olha, teve um mapa feito, eu estou desatualizado desse número, já foi em 2000 e o número que eu li foi na época de 2010, então já tem 10 anos isso. Chega a 80% dos jovens de 18 a 21 anos que foram assassinados por algum motivo eram negros.
entendeu? Então tem problema. Nós temos situações graves para ser resolvidas na nossa sociedade. Mas vamos seguir aqui. Então, o que é o problema? O próximo aí, vamos pôr o Facholi, depois o Guilherme, pode ser? Pode. Nos conturbados anos 1930, o Brasil, diante das falhas das primeiras décadas da República, precisava criar uma nova imagem para marcar um novo momento. É neste contexto que o governo Getúlio Vargas se apropria da ideia da democracia racial, cunhado pelo sociólogo Gilberto Freire, para demonstrar ao mundo que o processo de escravidão brasileiro foi menos violento que os outros, em mais um esforço de escamotear as disputas da população negra e subjugá-las às memórias subterrâneas do país. E aí, meus queridos e minhas queridas, como vocês leem essa situação? A democracia, a palavra democracia, você sabe o que significa, né? Significa que a maioria tem acesso, de que tem a participação de todos, esses pontos aí. Você sabe o que significa a palavra democracia. Então, quer dizer que aqui no Brasil tem, desde aquele momento, uma democracia racial. Você que é brasileiro e conhece a história dos brasileiros, né? Lá em 1930, a coisa era complicada. Então, em 1930, no contexto aí, tinha a própria Revolução, que fez com que o Getúlio Vargas se tornasse o presidente. Teve a questão do craque da Bolsa em Nova York, então a crise econômica mundial. Então, ou seja, os 1930 foi um ano bem complicadinho para a história de todo mundo, né? E aí? A Maria Luísa já se manifestou. Na verdade, esse negócio de democracia racial no Brasil nunca teve. Assim, eu queria que vocês fizessem assim, opiniões e, quem sabe, um debate aqui. Porque nós temos um senhor, Gilberto Freire, sério, intelectual, né, doutor, que escreveu essas ideias no governo do Getúlio Vargas. E nós vamos ver daqui a pouquinho no governo do Getúlio Vargas que o Getúlio Vargas ele fazia publicidade e propaganda do governo dele muito bem feita. Sabe, ninguém falava mal do Getúlio Vargas. E até hoje, se você pergunta para as pessoas sobre Getúlio Vargas, você vai ter notícias boas, porque ele foi o melhor presidente do Brasil, trouxe tantas coisas interessantes aqui para nós brasileiros, entendeu? Dentro desse contexto da propaganda que ele fez. E aí, falar em democracia racial, você que é brasileiro e conhece a história dos brasileiros, tem sentido ou não tem sentido? Ou o que você acha disso? Né? Tem mínima fundação. Mas você sabe, que Bruno? não tem a mínima fundação. Uhum. Mas, Bruno, essa conversa se desdobra para aquela questão das cotas, você sabe, né? Porque foi baseado na teoria do Gilberto Freire, foi baseado nessa teoria que quando se estabeleceu a questão da política de cotas, as pessoas foram contra. Muitas pessoas foram contra e estão sendo até hoje, reclama, né? Porque, na verdade, não tem problema. Nós não temos problema de ser negro ou ser branco aqui no Brasil. Por isso que eu fico preocupado com vocês, sabe? O que se diz é isso, né? E fundamentado nesse... Uma coisa que o cara é sociologista e não viu uma coisa dessa. Olhar para a população já vê. Mas é isso mesmo, assim, eu acho que o que a gente está fazendo aqui não é de jeito nenhum aquela coisa que os outros falam que faz doutrinação, essas coisas, mas é analisar as situações como você vê, como você consegue perceber no dia a dia, na nossa volta aí, né? Mas aí é também que nós somos inteligentes e estudamos questões sérias. E aí nós estamos verificando aí que nós temos autores intelectuais que fazem teorias para mostrar, olha, no Brasil foi diferente. A escravidão aqui no Brasil, ela foi menos violenta, entendeu? Então, nossos escravos não sofreram tanta violência aqui no Brasil, entendeu? Então, ou seja, sabe,
No ano passado, não sei se vocês assistiram aquela palestra na Consciência Negra de manhã, e aí um aluno do segundo ano da época fez a pergunta para o professor que estava dando a palestra, né? Perguntando uma coisa nesse sentido aí. E aí ele falou, né? Olha, isso é conversa para boi dormir, né? Isso é conversa para boi dormir. O problema é sério, né? Sempre existiu esse problema. E o problema mais sério nesse contexto é que parece que ele vai continuar persistindo. Ele vai continuar persistindo por falta da consciência das pessoas, por falta do entendimento das pessoas de que algo tem que ser reparado, de algo tem que ser mudado, de algo tem que ser transformado, né? E aí tem mais coisa aqui. Vamos lá, Guilherme. O que é mais contraditório ainda? Lê para a gente, por favor. O mais contraditório nesse período é o fato de que, ao mesmo tempo que se pregava para o mundo que as raças conviviam em harmonia no Brasil, internamente criava-se uma política da tolerância. Assim, a política institucional do Estado brasileiro se baseava em estimular a educação eugênica, conforme estabelecido no artigo 138b da Constituição de 1934. Somam-se a isso os debates do Constituinte de 34, nos quais se defendeu que jamais seremos uma grande nação se não cuidarmos de defender e melhorar a nossa. Então, cortou aí, viu, Guilherme? Acho que as últimas palavras não foi, mas beleza. O que é eugenia? Alguém sabe desse conceito, meninos? Vocês já fizeram algum... Bom, eu estou pensando que eu estou da roda de filosofia. Mas, enfim, a eugenia seria purificação do gene. Entendeu? Purificação do gene. Foi algo que o Hitler tentou fazer lá na Alemanha, na época que ele foi governante, na época do nazismo, né? Então, o que significa isso? Naquele contexto lá, né? Então, o que significa uma eugenia? Significa que eu acho que eu sou um cara puro. Vocês que são de fazenda, vocês podem explicar isso bem pra gente aí. Não, você pega um marruco, um touro lá da raça fulana de tal, o pai é da mesma raça, a mãe é da mesma raça, não é só quem mexe com fazenda, não. O cachorrinho, por exemplo, você tem um cachorrinho de uma raça fulana de tal, e ele, para ser puro, tem que ser o quê? Ele não pode ser misturado com outras raças, não é? Então, você tem um animal que ele tem puro sangue. Isso é eugenia. A tentativa nessa educação eugênica existem pessoas que são brancas, existem pessoas que são negras. As pessoas brancas... Aí, quando os brancos se misturavam com os brancos, a pessoa era pura. Aí, quando os brancos se misturavam com os negros, eles não eram puros? Era no caso, uma mistura de raça. Inclusive, se fala mestiço, né? Aí criou aquela questão. O que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos o índio, nós tínhamos o branco e tínhamos o negro, né? E aí foi criando, com a mistura dessas raças, foi criando outras raças. É claro que hoje não é mais assim que a gente fala isso, viu? Mas eu estou falando que está na cabeça de muita gente, inclusive gente que talvez convive com você ainda. Olha, quando tinha uma mistura entre um branco e um índio, nascia os chamados mamelucos, uma raça dos mamelucos. Quando tinha uma mistura do negro com o branco, nascia uma raça chamada de mulato. Quando tinha o índio com o negro, era uma raça chamada cafuso. Sabe, eles criaram esses nomes aí. E depois tinha o cafuso com o mulato, aí ia saindo outros nomes de outras raças, dessas misturas raciais aí, certo? Mas a política, olha só, a política educacional era eugênica. Então, de modo que os negros não eram aceitos nas escolas. Por quê? Porque os negros são baguncentos. Os negros, eles atrapalham o processo.
Então, por muitos e muitos séculos, na nossa história, a escola só era para brancos, né? Só era para brancos. Os negros não iam para a escola. E isso, depois da República, ainda teve problemas assim. Atualmente, nós não temos. O acesso é de qualquer um. Mas o preconceito ainda, de alguma forma, acontece, né? Ou de muitas formas acontece. E essa educação eugênica seria, então, para purificar uma raça. Por isso que está aqui, ó, contraditório. Está falando aí a partir da teoria do Gilberto Freire para o mundo inteiro, que aqui no Brasil as raças conviviam em harmonia, né? E aí começa uma ideia de tolerância. Essa é outra palavra que é problema, viu, gente? Tolerância. Quando eu preciso te tolerar, sabe? Isso quer dizer que, presta atenção, Guilherme. Quando eu preciso te tolerar, quer dizer que eu sou o correto, você é o errado, mas eu sou obrigado a te aceitar. Obrigado a viver com você. Tá entendendo? Então eu tolero, mas eu não concordo, não admito, não quero para mim, mas eu te tolero. Eu não vou te enforcar, não vou te bater, não vou te expulsar. Te tolero. Certo? Essa é uma atitude inteligente? Claro que não, né? Claro que não. Claro que não, Luiz. A atitude inteligente seria o quê? Te respeitar. Você é diferente? Ótimo. Mas eu continuo sendo seu amigo do mesmo jeito. Eu continuo convivendo com você do mesmo jeito. Eu te respeito, né? Não quer dizer que eu concorde com você, mas quer dizer que eu te dou a possibilidade. Sim, Enzo. Professor Caio, Pode falar, Enzo. com licença. Daria para me explicar por que tu acha que essa não é uma atitude muito inteligente de se fazer? É a atitude do tolerar, de tolerar porque eu me acho certo e você seria o errado, entendeu? Então eu não te aceito do jeito que você é, eu apenas te tolero. Você entendeu? Deu para entender, Enzo? Deu, agora deu. Então, agora qual que é a outra ideia? Respeito. Ou seja, você é do jeito que você é e você pode ser do jeito que você é. E eu te respeito, eu te aceito, eu convivo com você e você é livre para ser como você é. A pessoa que simplesmente tolera, ela não te deixa ser você como você é. Ela quer o tempo todo que você tome o caminho certo. E qual que é o caminho certo? É o meu exemplo. Eu que sou o certo e você que é o errado. Entendeu? Ah, tá, entendi. Então essa é a diferença de toleração com respeito, é mais ou menos isso. Justamente. Quem só tolera é arrogante normalmente. Ele é arrogante e tolera. E depois quer se achar que é o bonito que está tolerando, né? Agora, quem respeita aí te inclui. Quem respeita convive com você, te mantém dentro do que na verdade teria que ser. Beleza, meninos? Então, é isso, né? A ideia é essa mesma, que vai ser um trabalho meio que solitário, vocês vão ler, com muito cuidado aqui esses parágrafos todos, não são difíceis, né? Tá essa questão posta aqui, mas aí eu só problematizei com vocês essa questão, essa ideia da democracia racial, essa ideia de que nós somos pacíficos, né? Que o povo brasileiro, olha aqui, o Brasil é um país receptivo de pessoas que são solidárias e pessoas que são pacíficas, né? Então essa é a ideia aí do moderno trazido para a gente, mostrando o nosso progresso nacional, né? E que são situações que são problemas sérios mesmos. No caso, isso para todo mundo brasileiro, todo mundo que mora no Brasil, mas sobretudo algumas pessoas sofrem mais um pouco do que outras. Meninos? Então, como eu disse para vocês, leiam, tem tarefa para responder, certo? Não é muita coisa para ler, mas aí a tarefa, duas tarefas. Sim. É tarefa do portfólio, professor? Essa vai ser a segunda de portfólio. Sim. No caso, essa daí é que o senhor já tinha passado desde a aula 13, certo? Não. Essa é de hoje. Certo? Essa Professor, é de hoje. Mas é para realizar hoje. De hoje você tem 7 dias, né? Você viu lá até dia 12. Mas aí tá falando... Não, tem que trocar isso aqui. Vou trocar. Então,
No caso, então, tem 2 ainda para fazer. Eu não fiz a outra, eu vou fazer ainda. A outra era até quarta-feira, né? Até terça-feira. E Professor essa Caio, até sexta. No caso, quarta, por causa que quarta o senhor tinha falado na aula retrasada que era para a gente esperar a gente finalizar e depois para a gente fazer. Aí chegou no final da aula, o senhor falou, não, pode ler e depois resolver a atividade. Isso foi dia 5, não foi? Porque Não foi, Bruno? Ou melhor, dia 5 é hoje. foi Foi dia nessa 3. semana. Foi dia 3. Isso, exato. Aí, dia 3, você faz tem 3 7 dias. Aí a ideia é que você tem até dia 10 para fazer aquela. Aí essa, ok, você tem mais 7 dias. Aí até dia 12. ok, então tá tudo, as atividades portfólio ainda tá tudo dentro do prazo para ser entregue. Todas, aham. Essas, Ok. Professor, todas que são 2, né? a atividade do portfólio do senhor, você põe no GR8 ou tem que ser no seu blog? Tá nos 2, tá? Lá no GR8 tá o link para entrar no blog. Então, é uma coisa só. Mas tá no GR8. Então, veja bem. professor Caio, Olhando no GR8, você tem lá todos os posts, cada um tem uma atividade. Certo? Todos têm. Agora, a de portfólio é dessa e a que foi postada sexta-feira da semana passada. Sim, Enzo. não era nada não, era só pra tirar aquela dúvida com o senhor, essa mesma dúvida que o senhor acabou de esclarecer tá. agora, porque eu não tinha entendido direito, porque eu tinha feito uma tarefa anterior, né, anteriormente dessa que o senhor tinha passado agora, né, aí Sim. eu não sabia se era pra postar no portfólio junto com essa. Mas tá escrito lá, viu? Lá no... Ah, tá. Agora que eu acabei de me ver aqui, eu não coloquei lá no GR8, No que era caso, portfólio. A aula 13, né? Então, nós temos Isso aula mesmo. 13 e aula 16. Eu fiquei com dúvida nessas mesmo. Certo. Então, você, por favor, aula 13, então estou falando oficial para vocês. Aula 13 é de portfólio e aula 16, que é a de hoje, portfólio. Então, ou seja, essa e a anterior é portfólio. Professor, não é a aula 11 que é de portfólio, não? Eu ia perguntar isso também, a aula 11. Verdade, porque o senhor mostrou na Eu aula enviei o arquivo passada na lá. aula 11. Pessoal, então eu estou no confundindo caso, essa vocês. daqui seria a terceira. Terceira atividade do portfólio seria essa, Aí a professor. terceira? Não, a 13 não, né? Desculpa aí. A 13 não é portfólio, a 13 é participação. Né? Professor, não é? não. A 13 era para o portfólio. A 13 era para o portfólio. E a 11? A 11 também. Então aí fechou o portfólio que é de hoje. É 3, a gente tem que fazer 3 portfólios. Deixa eu só confirmar aqui. 13 era do portfólio? Lá tá escrito participação. Não era não, gente. Só me confundiu. Na aula passada. O professor mostrou lá assim, falou assim, Ele comentou. a 13 não é ele portfólio. A 13 é só... E ele ainda mostrou a legenda da atividade pra gente. Sim, ele falou assim que a aula 13 era participação. O Bruno tá confundindo a gente aí, olha só. Então, olha, aula 1, participação. Aula 2, participação. Aula 7, participação. Aula 11, portfólio. Aula 13, participação. E aula 16, portfólio. Então, pronto. Tirou as dúvidas, né? Então, a última... Então, essa aula 11, vamos ver, Bruno. Então, a questão da aula 11, você está com dúvida. Se é a de portfólio, tem que colocar lá. Até que data que é. A aula 11, eu acho que então venceria hoje, se eu não me engano. Então... A aula 11 eu coloquei. Então, a aula 11 é portfólio, aqui, ó. Vence hoje. Vence hoje. E a outra, que é de hoje, você tem portfólio para até semana que vem, até dia 12. Pessoal, Professora, boa tarde. A gente vai acessar o link, responder e enviar. Aí ele chega no seu e-mail, né? Você envia, ela vai para o seu e-mail. Lá no seu e-mail, você gera o PDF, né? Nos 3 pontinhos lá do e-mail, do Gmail. Gera o PDF, o arquivo você põe lá no portfólio. Se você tiver dificuldade para gerar esse arquivo, qualquer um de vocês, manda no privado que a gente organiza, tá? E a chamada, mais uma vez... Boa tarde. A chamada, mais uma vez, eu vou falar para vocês. Eu tiro aqui do aplicativo Teams, que mostra a entrada e a saída de vocês.
Ok, então. Tchau, Professor, Tchau, professor. os professor. outros... Então, tchau. Ah, tudo bom. professor. Professor, Professor, foi um prazer ter aula com o senhor. Professor. Prazer, Bruno. Tudo de bom. Professor, Sim? eu sou novata e nos outros anteriores eu não fiz isso. Aí eu posso fazer isso com o de hoje, porque os outros eu não tenho eles mais. Não, mas você pode fazer de todos, na verdade. Quem tá falando? Isadora. Isadora. Manda, manda uma mensagem para mim lá no privado, lá no WhatsApp, que aí eu te mando o link de você entrar em todas as aulas. Aí você vai realizando e as que são de participação é só fazer lá e pronto. As que são de Porque portfólio tem que fazer esse procedimento de baixar lá do e-mail. Tem alguns tutoriais, eu posso até te mandar também de como você vai fazer, para pegar lá no seu e-mail e colocar no portfólio, tá? As atividades todas eu já fiz, principalmente a que o senhor mandou hoje, eu acabei de fazer. Eu vou pegar e mandar. As anteriores você já fez também ou só as de hoje? Sim, eu fiz todas. Encerrei todas ontem. Ah, não, então você já está por dentro. Só falta colocar no portfólio. É, Tá. Ah, não, então eu só te mando o tutorial lá de como pegar no seu e-mail e pôr no portfólio. tá. Então, boa tarde, tudo bom para vocês. Tchau, senhor professor. Bom final de tarde. Tchau, Enzo. Obrigado. De nada.